Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe, toda semana aqui no Historizando tem correção de questão, tem revisão para sua prova nas sextas-feiras. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se te ajuda de alguma forma a fazer as suas provas, já deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Nós hoje vamos comentar um pouquinho sobre História do Brasil na prova da UFO. Prova da UFO, se não me engano, é em agosto. Depois comenta aqui embaixo se você vai fazer essa prova. E que aqui no canal já tem 2 vídeos de correção, um da prova fechada, outro da prova aberta, das últimas provas. E até chegar essa prova, eu vou trazer outras questões para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho de História do Brasil nessa prova. Aproveitando também, já avisando que lá na Passeio Direto tem mais material para você. Eu vou deixar o link aqui, que nós temos uma página exclusiva do Historizando por lá, tá? Bom, vamos começar falando então sobre... Hoje eu trouxe questão de Brasil Colônia e de Brasil Império, depois a gente pode falar um pouco mais sobre Brasil República, tá? Vamos iniciar então com a prova de 2019. A colonização brasileira tomou o aspecto de uma vasta empresa comercial que apesar de ser mais complexa do que o sistema de feitorias, manteve o mesmo caráter que esta, explorando recursos naturais em proveito de um comércio europeu. Esse sentido da colonização explicará a formação e a evolução histórica nos trópicos americanos. Beleza. Aqui é um trecho do Caio Prado Júnior, tá? Caio Prado Júnior é clássico dentro da historiografia brasileira, dentro da história brasileira, dos estudos, né? E um livro também clássico que é o História Econômica do Brasil. Beleza. O que eu estou observando aqui quando eu fui pegar essas questões da UFO? Muitas fala de exceto, de incorreto, então precisa muito tomar cuidado, tá? Que a gente sempre aí precisa atender ao comando em primeiro lugar. Não adianta nada você estar preparado e não atende o comando das questões, e é por isso que a gente faz essas correções aqui. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, se te ajuda, por favor, se inscreva no Historizando, também ajuda bastante o canal a crescer e alcançar mais pessoas. De acordo com a teoria apresentada, o modelo colonizador implementado no Brasil apresentava as seguintes características, exceto... Olha só, exceto, errado. Então, o que não é característica, gente, se você tá na prova com a caneta, marca, grifa, coloca lá para você não esquecer, porque se é exceto, tem um monte de coisa certa aqui. Aí você marca, vai para outra questão correndo e não prestou atenção, tá? Então, vamos lá. Então, eu preciso de um modelo colonizador, vai me apresentar características desses modelos, menos uma aqui, tá? A proibição da instalação de manufaturas na colônia do Brasil, o que garantia à burguesia mercantil metropolitana a venda de mercadoria produzidas na Europa com altas margens de lucro. Isso acontecia. Se isso acontecia, eu não posso marcar. B. Um sistema de agricultura sistema baseado na policultura? Gente, quer dizer que não tinha policultura de jeito nenhum, jamais? Não, mas a base é a policultura? Também não. Voltada para exportação. Então, policultura voltada para exportação. Gente, olha lá. Olha a revisão aqui, presta atenção, com relação ao Brasil Colônia. O que a gente tem? Um sistema que muitos chamam de plantation, ok? Muitos chamam de plantation. O que é plantation? Quais são as características que eu preciso ter? Necessariamente monocultura de exportação em latifúndios com a base de trabalho escravista. Isso aqui são as características principais da plantation. Monocultura de exportação, latifundiários, escravismo. Sistema baseado na policultura, voltado para exportação, financiada por investimentos externos. Esse modelo ajudou a inviabilizar a formação de... Olha que lógica disso aqui. Uma policultura inviabiliza a formação de pequenas e médias propriedades? Será?
geralmente as pequenas e médias propriedades que têm policultura, né? Então essa aqui tá bem errada, né? E eu quero a errada, eu quero exceto. Então vamos marcar ela, por favor, né? Bora para outra alternativa. Letra C. A organização da produção em larga escala, ok, por meio de uma estrutura latifundiária, ok, com uso de mão de obra escrava, ok, sobretudo de origem africana, ok, né? Foi o que a gente acabou de discutir aqui. O chamado exclusivismo comercial, também conhecido de uma forma bem antiga, mas também conhecido como pacto colonial. O que garantia às grandes comerciantes a coroa portuguesa a apropriação de maior parte da renda. Perfeito, certinho. Combinado? Ficou dúvida? Deixa nos comentários. Tati, dúvida na primeira questão, tal, que a gente pode conversar. Próxima. A história brasileira, vamos para o meu marcador aqui, ó. A história brasileira é repleta de eventos em que determinados grupos promoveram ações de ruptura das regras do jogo político. Oi, como, né, gente? A nossa história coleciona isso. Visando a conquista do poder. De forma que, tradicionalmente, tais ações, em muitos casos, acabaram por compor a história da nação, classificadas como golpes. Ok. Em um desses eventos, o poder central determinou que o exército invadisse o plenário do Congresso, que estava em reunião para a elaboração da Constituição, o que resultou na prisão de diversos deputados e na deportação de outros. Prisão. Que episódio é esse? Gente, toma muito cuidado. Tudo isso aqui, sem exceção, tudo isso aqui, todas essas alternativas são golpes. Tudo isso aqui, golpe militar, golpe da maioridade, Noite da Agonia é um golpe, Proclamação da República é um golpe. Mas tem um evento em específico que foi justamente na elaboração da Constituição. Essa questão não é difícil. Sabe por quê? Por mais que você não se lembre da Noite da Agonia, digamos que você não se lembre, esses outros eventos aqui são mais citados. Pô, a ditadura foi numa elaboração de Constituição, gente? Não foi. Foi no final do governo do João Goulart. Declaração da maioridade foi a elaboração de Constituição? Também não. Foi o Dom Pedro II lá com 15 anos de idade. Proclamação da República foi um golpe em cima do Dom Pedro II. Também não tinha elaboração de Constituição aqui. Inclusive, tanto aqui quanto aqui, né, essas três aqui, período imperial, digamos assim, né, que é no final do período imperial, no início do período imperial, tudo isso aqui se trata da mesma Constituição e não, os golpes em si não têm relação com a Constituição diretamente, que é a Constituição de 1824. Só nos resta a Noite da Agonia. Tati, eu não lembro que é a Noite da Agonia. Bom, nós temos um vídeo aqui específico sobre a Constituição de 1824 e temos um vídeo de Primeiro Reinado. Mas tudo bem. Eu não vou fazer, sei lá, só para isso não, tá? Eu vou fazer você lembrar também. É o seguinte, nós temos duas constituições, né? A nossa primeira elaboração de Constituição vai ter a Constituição da chamada Mandioca, que vai ser uma Constituição elaborada por uma elite brasileira, que vai tentar limitar ao máximo os poderes do Dom Pedro I. Dom Pedro I, sabendo disso, vai sabotar essa Constituição, vai mandar o exército invadir, né, a Constituinte, vai prender algumas pessoas e isso vai ser chamado de Noite da Agonia. Então, toda vez que você falar Constituição da Mandioca, não é a nossa Constituição, nossa primeira Constituição, que foi outorgada pelo Dom Pedro, tá? Não é a Constituição do Poder Moderador. É a Constituição que desagradou o Dom Pedro I e aí ele vai colocar outra no caminho, que é a do Poder Moderador, que é de 1824. E eu aconselho muito moderador a você ver o vídeo, né, da Constituição de 1824, a ver o vídeo do Primeiro Reinado, mas principalmente da Constituição, gente, sabe por quê? Cai demais em tudo quanto é tipo de prova, tá? Trechos da primeira Constituição já despencou na prova do Enem, por exemplo, tá? E muitas dessas provas de outros vestibulares se baseiam na prova do Enem, querendo ou não, porque sabem que o Brasil inteiro vai fazer essa prova. Combinado? Bom, vamos para a última aqui, ó, do nosso vídeo. Foi o mais notável movimento popular no Brasil. Mais notável movimento popular do Brasil.
O único em que as camadas mais inferiores conseguiram ocupar o poder de toda uma província com certa estabilidade. Primeira insurreição popular que passou da simples agitação para uma tomada efetiva de poder. De novo, Caio Prado Júnior. UFO gosta de Caio Prado Júnior? Gosta. Mas é um clássico da historiografia brasileira, né? Tem muita questão de Caio Prado Júnior, tem muita questão do Boris Fausto, né? São clássicos. Evolução política do Brasil e outros estudos. Beleza. A citação acima diz respeito à cabanagem. Ó, já te deu o spoiler. Ó que beleza essa questão. Já te deu o spoiler, não te pediu o nome, já te contou o nome. Uma das principais revoltas ocorridas no chamado período regencial brasileiro. Acerca desse movimento é correto afirmar que aí não tem jeito. Sabe por quê? Você vai ter que saber o que é cabanagem. Porque as alternativas se destoam muito, cada uma fala de um lugar diferente. Cabanagem é de onde? Grão-Pará. Ah, Tati, mas eu não sei. Aqui não tem jeito. Aqui eu não consigo te dar falar assim, se você não sabe nem de onde é, nem o que foi, não adianta, porque cada uma alternativa é totalmente diferente da outra. Mas nós vamos analisar, tá? Porque eu sou uma pessoa muito gente boa, inclusive tão gente boa, que eu vou te pedir humildemente aqui o seu like, sua inscrição, para ajudar o canal, tá? Olha aqui, letra A. Ocorreu na cidade de Salvador? Não. Em 35, com significativa participação de africanos escravizados. O que é isso aqui? 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 Basicamente, essa questão é a revisão de revolta regencial, né? Isso aqui é malês. Letra A é malês, tá? Letra B. Ocorreu no Maranhão entre os anos de 38 e 41. Foi liderada por homens pobres, com apoio de escravos, que enfrentaram grande propriedade. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Balaiagem. É balaiagem? Balaios? Enfim, gente, me perdi um pouco no nome. Vou colocar balaios aqui. Balaiada. Balaiada já tem de cabelo, né? Peço perdão. Balaiada. Uma professora cansada não quer guerra com ninguém, gente. Balaiada. Ocorreu na província da Bahia, seu objetivo, entre outros, a criação de uma república transitória. Sabe nada, inocente. Sabe nada. Gente, isso aqui basicamente é revisão de revolta. E isso aqui é cabanagem. Vamos ler a cabanagem? É porque eu confundi, né? Balaiagem, cabanagem. Peço perdão. Ocorreu na província do Grão-Pará entre 35 e 40, beleza, em decorrência da exploração sofrida pelos trabalhadores de um regime de semi-escravidão. Ok. Esses foram violentamente reprimidos com 30 mil pessoas. Gente, morte de 30 mil pessoas. É uma das revoltas populares mais sangrenta, se não a mais sangrenta no Brasil. Eu colocaria cabanagem e colocaria Canudos, assim, como as populares mais violentas, revoltas, tá, gente, que a gente estuda. Claro que tem muita coisa ainda, infelizmente tem muita coisa violentíssima, mas das revoltas que a gente estuda, com certeza, essas duas ficam para a história nesse número alarmante, né, de pessoas mortas e etc. Bom, minha gente, eu queria dizer que é isso, eu queria dizer que eu queria muito o seu apoio aqui, tanto no YouTube, eu estou fazendo lives de estudo, de sprint de estudo. Você já ouviu falar em sprint de estudo? Você sabe o que significa isso? Sprint de estudo, sprint de produção. O que significa? Inclusive, se você sabe, comenta aqui embaixo. A gente junto vai escolher uma coisa para fazer, você aí na sua casa e eu na minha. Então, por exemplo, eu estou lendo livros na live, eu estou montando aulas, eu estou montando essas aulas aqui para a gente corrigir e tal. Enquanto você vai estudar para o Enem, vai estudar para a sua prova, vai estudar para o seu concurso, vai montar a sua aula, se você for professor ou professora. Então, a gente determina um tempo para isso, para foco total, por isso chama sprint. Sprint, para quem não sabe, é você se dedicar ao máximo àquela coisa. Então, por exemplo, um sprint para um atleta é quando ele dá o máximo de sua força, ou tipo, para um corredor, por exemplo, é o máximo de velocidade. Então, se dedicar ao máximo num determinado tempo e depois a gente faz um intervalo, uma pausa, conversa, tira dúvidas se você precisar de mim e essas coisas. Vai ter uma parte de descontração. Isso tudo está acontecendo na Twitch. Twitch, para quem não sabe, é um lugar exclusivo para streamings, né? Para lives
e que rola bastante coisa, inclusive tem uma comunidade muito grande lá de leitura, de produção. E eu tô te convidando aqui para conhecer, né? Lá na Twitch eu sou @historizandotati também. Eu geralmente estou lá todos os dias às 17 horas, tá? E me segue nas outras redes sociais para você saber mais novidades, mais informações. Eu agradeço demais a sua atenção. Qualquer sugestão, deixa aqui, se inscreve, curte esse vídeo. Um beijo e até a próxima.